Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Encontro Esporte Clube e nós temos certeza que esse bate-papo aqui vai falar muito com você. Tomara que você, em algum momento desse podcast aqui, você encontre algo que identifique com você. E para começar esse podcast aqui nessa hora, eu quero apresentar o nosso convidado da vez aqui, nosso amigo José. José o quê? José Alife. José Alifer ou Alif? Alife. Alif, Isso. sem R. Sem R. Ah, tá bom. Rapaz, sua mãe colocou um nome difícil em você, hein, cara. Eu José. até falei isso pra ela também. José é de boa, né? Agora, É, Alif. Pois é, ela colocou um simples e um difícil ali. É. Tô lembrado. É bom demais, cara. Prazer ter você com a gente aqui. Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós vamos aqui nessa hora conhecer um pouco da sua história, né, cara? Você bateu um papo com a gente aqui. Você tá no futebol tem quantos anos? Cara, vai fazer 2 anos. Tem 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Você hoje é treinador, assistente técnico, como que é? Treinador do Sub-13 e Sub-15 Desportivo Real. Esportivo Real é um time de Isso. Goiânia? É um time lá de Abadia, Abadia. interior aqui de Goiás, sabe? Ah. Bem do lado mesmo. É uma cidade pequena, sabe? Não é tão turística, mas tá lá em Abadia. Lá era de Senador Canedo. Sim. Esses times, só pra me entender aqui, esses times, eles têm um dono. Tem isso. O dono é o Thales Canu. Uhum. Ele que me deu a oportunidade de estar lá hoje, né? Uhum. Primeira oportunidade no futebol nessa área, assim, de treinador na comissão. O Deportivo Real, ele é um time que trabalha nas categorias de base ou tem um time profissional também? Tem equipe profissional, né? Registrado como profissional, mas a gente trabalha só categoria de base. Iniciação do Sub-11, né? 13 e 15 já é categoria de base, eu tô à frente delas. Então é um time formador, né? Isso, time formador. Ah, A gente show. tem negócio aí com o Flamengo, Grêmio, sabe? Ultimamente a gente tem alguns jogadores no Sub-20, né? Flamengo, o Igor Jesus, que já tá fazendo essa transição profissional do Flamengo, né? O Igor Jesus também, o Lucas Cauã, né? Tem algum no Coritiba também. Tem alguns times aí. Então é parceria que o Deportivo Real faz. Isso. Um exemplo assim, vocês fazem intercâmbio, de repente manda um jogador pra lá fazer um período de teste lá ou não é isso? O nosso foco é times de Série A, Aham. sabe? Se a gente conseguir mandar já certo, é melhor ainda, né? Mas geralmente alguns clubes pedem pra avaliação, né, cara? Nesse período que você tá falando aí que você tá lá vai fazer 2 anos, você já teve algum jogador que você viu indo pra lá? Como é que é? Já, aliás, fui treinador. Tem o Juan, que hoje tá no Sub-13, né? Juan, ele tá no Sub-13 do Fluminense. Tem o Pablo Rian também, na verdade, tá no Sub-15. Eu não fui treinador dele, mas eu vi ele jogar lá no Desportivo, minha primeira passagem lá, tá no Sub-15. Tem um que tá no Vila Nova. Alguns meninos assim a gente vai mandando, sabe? Clube de Série A, de Série B também, alguns clubes parceiros. Que a gente tem muito, Vila Nova, Atlético, Goiás. Legal, legal. Mas antes de você ser treinador, cara, você é um cara muito novo, né, pra ser treinador, né? Isso é verdade. É o que eu mais escuto, falar a verdade. Muita gente fala, você podia estar jogando. Mas eu resolvi optar por essa área muito cedo, né? Você começou a treinar tem pouco tempo, né? Então você jogava antes? Jogava no Goiânia. Aham. Eu tava jogando lá no Goiânia. Aliás, eu saía às 7 horas da manhã, cara, pra treinar. Chegava 8 da noite, porque tava acabando a pandemia ainda, sabe? Aí tinha um horário de pico nos ônibus e não podia andar, né? Só as pessoas de hospital ou idosos, né? Aí eu acabava chegando tarde, né? Não podia andar no horário de pico. Vamos voltar um pouquinho nessa história aí. Você começou a jogar com quantos anos? Cara, eu tinha uns 12 anos, mais ou 12. menos. Aí 12 se anos você de treinava, qual que foi o seu primeiro lugar onde você treinou? Treinei lá em Abadia mesmo. Aham. É uma iniciação esportiva, né, da prefeitura, né? Projeto social. Sim. Iniciei jogando lá, cara. Fui até meus 15, né? Uhum. Aí, na época de 2018, entrando já em 2009, eu resolvi sair da cidade pro Goiânia, lá em Trindade, né? Bem do lado lá. E lá eu já comecei a saber mais sobre futebol, tive mais aprendizado. Tive oportunidade de sair, assim, pra outros lugares aqui em Goiânia, no caso, né? Uhum. Daí eu fui pro Goiânia. Aí lá no Goiânia eu treinei e comecei em 2021, no início de 2021. Fui até mais ou menos ali a metade de 2021, junho, no final de maio, né? Aí eu machuquei o pé, daí que iniciou tudo, deu essa... Foi contusão? Foi contusão? Não, um deslocamento só, deslocamento do tornozelo esquerdo. Aí eu fiquei meio desanimado, sabe? Procurar outra área, assim, É muito difícil, né, cara, essa transição aí, né? Sim. Você jogava com a posição? Jogava lateral direito. Lateral direito. Na época era zagueiro, que era um dos mais altos, né? Sim. Aí depois fui sendo passado ali, fui cair pra lateral direito. Aham.
Então foi o que te levou pro lado de treinador, então? Querer ser treinador foi a desilusão de ser jogador. Cara, foi porque muita gente falava a idade tá passando, sabe? Uhum, Eu nunca ia assim pela cabeça de ninguém, mas tinha muitas pessoas assim de perto, né, que já trabalham no futebol, que falava de realmente, José, tenta alguma outra coisa aí e tal, porque a idade tá passando, cara. E você tem um dom de liderança, de comunicação. Muitas vezes eu não era capitão da equipe, sabe? uhum, Só que eu era sempre um dos que mais puxava, uhum. sabe? Conversava também. É, sempre tive essa questão de liderança e Sim, comunicação. sim. Aí eu fui despertando também o interesse, né? Aliás, tocar nesse assunto aí, quase ninguém sabe dessa história que eu vou falar, mas um cara assim novo que me fez parar e pensar, eu nunca conversei com ele sobre isso, mas fez parar e conversar, e pensar na verdade, de entrar nessa área do futebol como Uhum, treinador, analista, uhum, alguma área assim, na comissão. Foi o Rick, meu uhum, último treinador lá no uhum. Goiânia também. Sim. Treinava na equipe B, ele era treinador da equipe A, mas sempre tava lá na B, na Isso B no também, sub-18, sub-17. 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 Aí eu pensava, o cara é novo, né? Eu fiquei pensando se já foi jogador de futebol, né? Uhum. Aliás, nem sei. Mas eu fui, parei e pensei, ele tem alguns cursos também. Ah, ele é novo porque eu não posso ser, já tá passando a idade pra mim. Ou eu tento minha vida ali como jogador, que já tá sendo ultrapassada, né? Aham. Ou eu tento alguma coisa ali na área de comissão, né? Eu vou me descobrir ainda. Daí que veio essa ideia, sabe? Fiquei 2 semanas parado, recuperando o Uhum. tornozelo. Aí eu todo dia martelava, alguém chegava e falava alguma coisa, tinha crítica, elogio, né? Aí eu fui coloquei na peneira, coei, sabe? E tirei a melhor decisão ali no momento. E hoje eu tô aqui, né, cara? Top. Tô melhor do que antes, viu? Que bom, cara, que bom. Mas você sempre quis ficar no futebol, né? Sim, sim. Eu não, Gosta, não me via gosta. trabalhando em outro lugar, cara. Aham, Nunca parei pra pensar nisso, sabe? aham. Tanto que eu nunca trabalhei assim em outros lugares. Você tem 18. Tem 2 anos que você tá na. Então você tinha 17. Você vai fazer 19 agora? Vou fazer 19 agora em maio. Ah, tá chegando então. Então essa transição aí. E como é que foi a sua primeira experiência? Onde foi? Foi no. Você saiu dessa da. Não, não vou... Aí você decidiu, não vou jogar mais. Isso. Vou caçar outra coisa pra Na mim. verdade, eu ainda tava querendo jogar, sabe? Aham, Aí eu fui. Eu tinha um time lá em Abadia mesmo, né? O aham, próprio Desportivo tinha acabado de chegar na aham. cidade. Aí eu vi um projeto assim, acompanhava no Instagram, né? Via que tinha muito jogador fora também. Um projeto muito bacana em categoria de base, né? Eu não tinha feito ainda, né? No Goiânia era categoria de base, só que a gente não jogava campeonato federado, né? Uhum, Daí eu fui pedir uma oportunidade pra jogar no Desportivo. Lá eu tive a resposta que lá não tinha sub-17 na época, e eu já tava fazendo transição pro 20, né, 18. E daí não, posso acompanhar os treinos aí? Que dia que eu posso começar? Tinha feito um curso gratuito, né, de esporte interativo. Daí o Thales lá, o cara que eu mais, pra mim é um pai no futebol, sabe? O uhum. cara que me deu a porta de entrada, abriu a porta de entrada pra mim, um pontapé inicial. Falei, não, você escolhe, joga ou você trabalha aqui com a Ou gente, um pode. outro. Porque você tem que ter disponibilidade. Aham. Tem uns jogos e tal, você não pode acompanhar os treinos e quando mais pra frente, quando você estiver inteiramente, você abandonar, né? Conta pra mim essa questão, você falou do curso do esporte interativo aí, como é que funciona esse curso aí? Cara, eu pesquisava muito, né? Uhum, Pra jogador mesmo. aham, Lateral. uhum, Como algumas posições eu tava perdendo espaço, eu procurava alguns vídeos ali pra jogar de lateral direito, esquerdo, volante, sabe? Aí foi aparecendo alguns cursos assim de como ser um treinador e tal. Eu fui vendo também, sabe? Fui uhum, surgindo esse interesse. aham, E por ter um treinador novo também que, cara, é muito inteligente, o jeito de falar com a equipe, sabe? O Rick. Aí uhum. foi despertando cada vez mais, né? Ah, sim. Então, o curso do esporte interativo te ajudou no Deportivo Real. Exatamente, cara. Porque quando eu cheguei lá, me perguntaram qual curso você tem? Eu Qual tenho, curso você tem? eu tenho esse. É gratuito, mas eu tenho esse Sim, aí. claro, já tô É. interessado, né? Já tem algumas coisas assim, tem uma boa comunicação, liderança. Eu acho que eu Aham, tenho, né? No momento lá eu falei, eu acho que eu tenho, aham. né? Não sei se é o suficiente pro futebol, mas eu posso aprender, né, cara? Show. Aí o Rick falou pra você escolher, você foi escolher. Eu falei, não, eu quero ser treinador. E isso o Thales falou pra mim Thales. escolher. Rick é o treinador do Goiânia, né? Isso, hoje ele tá no Goiás, Uhum. auxiliar técnico lá no Goiás, do Jaime. Ele tá lá no 17 do Goiás. 17. Ele que também
Eu nunca tive, assim, uma conversa diretamente com ele sobre isso, né? Aham. Só que, não sabe ele, mas ele foi uma das pessoas que mais me inspirou, assim, Ah, agora ele vai ficar sabendo. Vai. E eu tenho, qualquer dia eu vou mandar uma mensagem pra ele também, falar um pouco dessa história. Que bom, cara, que bom. Você começou a trajetória lá no Deportivo Real, você auxiliava lá, no caso. Isso. Tinha um preparador de goleiros, né? O treinador do 15, o Arthur Uhum. na época, o treinador do 13, Gustavo, e o treinador do Sub-11, Paulo, né? Aí eu ficava ali no Sub-11, auxiliando o Paulo, e surgiu uma oportunidade na preparação de goleiros. Aí eu fui com tudo, cara. É a oportunidade que eu tava precisando, sabe? Que eu Aham. tava querendo também mostrar meu trabalho. Numa área que eu não era a área que eu queria seguir, Uhum. sabe? Que eu realmente entendia, né? Só que eu fui vendo alguns treinos, fui aprendendo, né? Fui fazendo o básico do básico. Aí Uhum. depois, eu comecei em julho, né? Na reta final de julho de 2021, né? Logo depois que eu parei de jogar. Aí eu tive essa oportunidade de fazer a preparação de goleiros. Uhum. Daí a gente foi pro Brasileiro em outubro, né? Aliás, uma bela de uma campanha que a gente fez, né? Pelo Ganhou Deportivo Real? isso, já como preparador de goleiros, Uhum. né? Eu já tinha uma função ali, Sim. né? Não era só auxiliar. Daí a gente ganhou do atual campeão, que era o Vasco, sabe? Categoria de base. Legal. Ganhamos do América Mineiro, ganhamos do dono da casa lá também, que era o dono da sede, o Arena 7, né? Aí empatamos o último jogo, né? Já estava classificado também, jogando com algumas reservas contra a Aliança. Aí logo de seguida a gente pegou logo o Fluminense, cara, que ia chegar na final É daquela mesma potência. competição, sabe? E como a gente tinha ganhado o Vasco, os caras foi mordido, foi querendo ganhar, avassalar a gente mesmo, sabe? Ah, ganhou do Vasco, se a gente vacilar, a gente vai Vai perder também. perder. Foi ligado, foi Sim, sim. ligado. Tanto que a gente conseguiu segurar os caras o primeiro tempo inteiro, cara. Segundo tempo, 5 minutos de jogo, a gente tem um centroavante expulso, aí desandou logo tudo. Foi um gol atrás do outro. 4 a Sim, 0 4-0. 4 a 0 mas Cara, experiência. uma curiosidade aqui. Esse é no Sub-13, Era no Sub-14. Sub-14. Funciona de. O tempo é igual, não, né? É reduzido, né? É reduzido. A época era 30 minutos 30 o jogo. minutos. 30. Mas mesmo assim, é puxado, hein, É pra rapaz? caramba, cara. Puxado, hein? Nossa, Molecada jogar 30 minutos direto, 30, uma E tem hora. uma observação. Na fase de grupo, quando a gente ganhou do Vasco, da América, Uhum. a gente tava jogando sintético, era um pouco mais reduzido, sabe? Uhum. Aí quando a gente jogou contra o Vasco, a gente fez uma linha de 5 lá nos defensores. Uhum. E a gente fez um gol muito rápido, isso influenciou muito o nosso jogo, sabe? Uhum. Não ficou martelando e tal. A gente fez o gol rápido, aí na reta final os caras pressionando a gente, o jogo todo pressionando, a gente conseguindo Fechou a bloquear. casinha. E isso aí, logo nas oitavas, a gente pegou o Fluminense em um campo muito maior. Ah, sim. Os meninos já estavam cansados, sabe? Aham. E era um jogo, todo dia tinha um jogo, sabe? Puxado, hein, cara. Aí também, Menino é novo, mas. tipo assim, a nossa estrutura, né, Sim, o cara? treinamento dos meninos é diferente, né? Exatamente. Aí a gente pega um Fluminense da vida que tinha, naquele, ó, acompanha o Fluminense até hoje, né? Geração 2007, se eu não me Ah. engano, do Fluminense. 2007 mesmo. Tinha 3 atletas de sub-16, sub-17, né, no Fluminense, sabe? Sim, Da seleção brasileira. Aí a diferença, né? De sim, estrutura, sim. né? De elenco, para uma estrutura que a gente também praticamente não tinha, sabe? A gente usa o que pode, sabe? A gente Sim. trabalha com o que pode, com o que tem, né? E já é um trabalho competente, graças a Deus, né? Tudo é, tudo combinado com o Thales, né? Ele cobra da gente, a gente cobra dos meninos, né? Tem que ter essa cobrança diária, né? Tem muito menino bom lá em Abadia, tem? Cara, falar a verdade pra você, em Abadia tem, sabe? Só que 80%, 90% dos nossos meninos é Tem de tudo de Goiânia. fora. De Goiânia, não? Ou de outro estado? E outros estados, sabe? Maranhão, Piauí, Pará, sabe? A gente tem muito menino do Maranhão e Pará. São muitos meninos assim. E como é que Vem faz? desses Esses estados. meninos lá tem alojamento? Não. A gente acabou de fechar, cara. Foi? Tivemos que fechar o alojamento, sabe? Mas é uma decisão assim que a gente resolveu tomar, né? Dá muito Mas, problema? cara, alojamento é complicado, sabe? Aham. Você tem que ter uma gestão muito boa, Aham. sabe? A gente tava tendo, nunca aconteceu nenhum problema, né? Aham. Só que tinha alguns problemas que podem acontecer, né, futuramente. Aí Sim, cortamos sim. pela raiz, né? Sim. Os nossos É diretores lá. uma responsabilidade muito grande, né, Isso, cara? Porque a exatamente. família tá lá no time lá, então eles é o responsável, né? Exatamente. E a gente ajudava muitos meninos também, né, cara? Uhum. Ajuda até hoje, né? Uhum. Agora vai passando o tempo, aí aparece algumas incertezas. Será que vai acontecer mesmo? Será que vai dar certo, sabe? Uhum. Aí então, para realmente acontecer, para a gente conseguir andar
reto, sabe? Sem muitos problemas, sobrecarregado, tem que tomar decisões que é importante, né, cara? Claro, Porque você não tem que agir com o coração, é pela razão, sim. né? Aí teve essa Decidiu. decisão aí. Cara, ouvindo a sua história aqui, nós temos um presente pra você aqui, ó. Abre aí, que sei que o cara que ganha o presente que abre, né? Só pra você se lembrar, uma lembrancinha. Muito. E é um tema aí que a gente tá usando aí porque essa é a verdade, né? A sua história inspira pessoas. Eu agradeço muito, muito mesmo. Sempre que eu tenho a oportunidade de contar minha história, sabe? Eu venho, falo, sabe? Já fui em rádio também, né? Show de bola. E vocês têm um projeto muito bacana, acompanho vocês também. Que sabe? bom, cara. Que bom que você é um telespectador. vamos continuar aqui. Deixa eu falar perguntar um negócio pra você aqui a respeito lá do Deportivo Real. Você começou lá em 2021 e você sempre ficou lá? Eu tive uma saída. Aham. Se eu não me engano, eu tive uma saída depois que a gente chegou de rancharia. Uhum. De agosto de 2022. Uhum. Agosto de 2022, tive uma saída para a M19, né? Meu foco era fazer uma boa campanha na escolinha, né? Eu ia estar em todas as categorias, eu e o outro treinador, né? A gente ia estar junto e eu ia fazer uma boa campanha, especificamente com 13. Ia ter uma oportunidade, era o meu foco, uma oportunidade em Aragoiânia, sabe? Uhum. É daí que eu tive as experiências, assim, de amigos com o Damian Maia, Fabrício Carvalho, Lohan, sabe? Muita gente lá de dentro. Analista de desempenho, Luiz, sabe? Que também me fez pensar sobre análise de desempenho, que vou até fazer um curso, né? Daí eu fiquei lá na M19, fiquei 7 meses lá, trabalhando, sabe? Conheci pessoas incríveis lá também, ganhei experiência, né? Para lidar com os meninos mais novos, né, de escolinha, sabe? Você ter uma paciência a mais, porque muitas das vezes categoria de base é uma pressão, cara. Então você tem que conquistar atletas, você tem que recuperar atletas que não vai estar no bom momento, né? Oh, tem uma coisa boa você explicar pra galera aí. A diferença de escolinha e categoria de base. Explica pra galera aí. Cara, a diferença escolinha e categoria de base. É o seguinte, cara, categoria de base, quando você começa na categoria de base, você consegue o tempo todo trabalhar nessa categoria de base, né? Especificamente eu. Tive mais dificuldade quando eu fui para a escolinha, né? Questão de cobrança, sabe? Muitas vezes eu cobrava e não por ser alto rendimento, né? Que é a área que eu entendia, eu tive dificuldade, sabe? Então, acho que se o cara começar na escolinha, ele vai ter mais dificuldade na categoria de base. E vice-versa, se ele começar numa categoria de base, quando ele for para a escolinha, possivelmente, acho que ele vai ter mais dificuldade, porque as cobranças é totalmente diferente. Uhum. Por exemplo, eu tive uma conversa com o pai e ele falou: não precisa cobrar do meu filho, eu tô aqui mais para ele desenvolver a parte Você na humana escolinha, dele. né? Isso. Tô aqui coloquei ele mais para desenvolver a parte Sim. humana dele, sabe? De comunicação, né? De trabalho em equipe, né? Interagir, né? Exatamente, né? Na categoria de base é alto rendimento, você pode... Ó, meu filho, bora. Você já fala mais sério também, sabe? Aham. É tipo um Diniz da vida, um cara que eu me inspiro bastante também, sabe? Você tem que cobrar mesmo, sabe? Tem que ter uns momentos lúdicos, né? De brincadeira, você tem que ser amigo dos meninos, você é um psicólogo também, Uhum. sabe? Mas você tem que cobrar mais vezes também, né? A escolinha depende, né, cara? Depende do atleta. Mas chega menino na escolinha que ele tem potencial e ele vai pra categoria de base, né? Exatamente. Aham. Eu, por exemplo, eu não fico segurando jogador, né? Aham. Lá no 13 mesmo, que eu tava lá na M19. Tinha alguns meninos assim que apareciam pra mim, né? Que me perguntavam, sabe? Me perguntavam, professor, escolinha já não tá dando mais pra mim, idade avançada, conhece algum time aí? E eu até indicava, sabe? Categoria de base, quando o menino realmente tinha um empenho, é Sim. bom, sabe? Aham. Tem o Desportivo Real, né? Tem outros projetos que eu conheço, né? Eu cito o Desportivo Real porque eu trabalhei lá, Sim. tenho mais confiança na época que eu tava na M19. Uhum. Mas quando eu não via tanto desempenho no menino e o pai também não ajudava, cara, é difícil lidar com os pais, né? Às vezes quem tira o brilho do jogador, do filho, é o pai, sabe? Pressiona. Às vezes é um próprio treinador dentro de casa. Então acho que tem que dividir o papel de treinador e o papel de pai, sabe? Para o menino conseguir sobressair também. E ele já tem a pressão do treinador e a do pai. Então o pai tem que deixar ele mais tranquilo, né? Chegar em casa, manter a rotina de pai, não de treinador. Porque senão ele vai ter um treinador em casa e um treinador dentro do campo. Uhum. E ele não vai conseguir sobressair com isso aí. Muita pressão pro menino, apenas um menino, sabe? E é uma coisa assim que eu aprendi na escolinha, cara. Isso é muito bom você trazer isso aqui, porque
tem gente que não conhece, né? Mas tem pai que sonha que o filho vai ser jogador de futebol, né? E põe Sim, pressão, né? muitas vezes quem força a barra é o pai, né, cara? Aham. Tinha, por exemplo, eu não vou citar o nome assim porque eles me acompanham, sabe? Mas tinha um menino lá na escolinha, cara, muito bom. Sempre pegava a bola, dava um trabalho pro adversário, driblador. Daí o pai nem falava muita coisa não, deixava mais pra gente mesmo, no treinador, falar com ele. E a gente tem que passar a informação correta, né? Pro menino, ele já tem dúvidas. Uhum. Se a gente passar a informação errada pra ele, ele vai ter mais dúvidas Sim. ainda, né? Aí a gente, claro que a gente não é o cara mais esperto do mundo, né? A gente treinador, a gente tem nossas teorias, tem nossa prática, mas a gente passar a informação pra ele. A partir do momento que o pai começou a entrar mais dentro do campo, querer filmar o menino, querer falar mais com ele ficava com duas coisas na cabeça: a palavra do treinador, Isso. três na verdade, a palavra do treinador, a do pai e a tomada de decisão dele dentro do campo. Qual que vai prevalecer? Por ser 2 vezes na semana, a palavra do pai vai prevalecer. Sim. Porque o pai fala com ele todos os Todo dias. dia. Segundamente, a tomada de decisão dele dentro do campo. Porque é todo momento, sabe? Ele vai lidar com pressões dentro do campo. Ele vai ter que tomar essa decisão rápida. E a última do treinador. Que a do treinador tinha que estar em a primeira. Sim. Sabe? Porque E o pai vai orientar, né? Exatamente. E por ele ter menos acompanhamento do treinador, por ser 2 vezes na semana, escolinha, e você não poder cobrar, né, como é devido, tipo no alto rendimento, aí a palavra do treinador ia prevalecer por último, sabe? Que é a palavra que tem que realmente prevalecer primeiramente. Depois a tomada de decisão dele dentro do campo, que tem que ser a melhor possível. Então quer dizer que tem pai que mata o menino. É, O cara, potencial do isso menino. Muita gente acha que não, né? Mas a gente que é treinador, a gente tem que lidar com os pais, né? É os verdadeiros torcedores que você conversa com eles e eles pressionam você também. Coloca meu filho pra jogar. Exatamente, cara. Exatamente. Você tem que ir por eu começar em categoria de base, cara. Aham. E logo depois ir pra escolinha, eu escutei algumas coisas dessas aí, sabe? Porque na categoria de base, né, sempre que você coloca todo mundo. Né? Você coloca quem mais tá tendo um desempenho, alguém que você tem uma projeção, alguém que um clube grande tá olhando, né? Você coloca ali pra ter essa carga de jogo, essa minutagem, né? Na escolinha já é diferente, cara. Sabe? Você tá pagando, você tem que entrar. Muita gente pensa assim, sabe? Às vezes depende da estrutura, da escolinha, né, no método de trabalho. Mas para quem acompanha o nosso podcast, nós temos os nossos colaboradores, patrocinadores que nos incentivam aqui. Eu quero falar para vocês da Manancial Mangueiras e Conexões. Manancial Mangueiras é uma loja de mangueiras e conexões hidráulicas aqui no nosso estado de Goiás, localizado em Goiânia. Então você que está precisando de mangueiras e conexões hidráulicas, é lá na Manancial Mangueiras e Conexões. Sempre vai ter alguém para te atender com material top de linha. E o telefone de lá é 3298-2131, 3298-2131. Então é só você ligar lá na Manancial que você vai ser bem atendido por um dos vendedores. Para você que está precisando de uma bateria do seu carro aí, atendimento online, atendimento 24 horas, o plantão, na verdade, 24 horas, é na Noroeste Baterias. Então, qualquer hora do dia ou da noite, sempre estará com um plantão para te atender. Precisando, é só você chamar no WhatsApp, que é 629-8626-8272. Então, precisou de uma bateria? Noroeste Baterias. Artesanato e personalização em resina epóxi você vai encontrar na Resina Colors. Lá você vai encontrar chaveiros, você vai encontrar canetas, porta-copos, porta-retrato, tudo em resina epóxi. E também a Resina Colors está com uma novidade. Eles também estão dando um curso para você se profissionalizar e ter sua renda extra. E você que nos acompanha aqui nos nossos canais, você vai ter um desconto especial com eles também. É só você falar, olha, eu sou inscrito e acompanho tanto o Encontro Esporte Clube ou o Encontro Cast. Então ela vai te dar um desconto especial. O telefone de lá é 629-9470-9147. Você pode entrar em contato nesse WhatsApp que vai ter sempre alguém para te atender. Então, pensando em Resina Colors. Você que é apaixonado em açaí, nós temos o melhor açaí do estado de Goiás para você. É o Açaí do Goiano. Fica localizado ali em Trindade, então você que é de Trindade e região, você pode fazer o seu pedido que eles irão levar para você. Com opção de 20 adicionais ainda, então você vai escolher o tamanho do seu copo e dentro desse tamanho do copo que você vai escolher, você pode escolher 20 adicionais. E lá eles também têm o cupuaçu.
Cupuaçu é bom, hein? Então você que gosta de açaí e cupuaçu é o do Goiano. O telefone do açaí do Goiano é 629-9415-8346. Pensou em açaí? É açaí do Goiano. Olha, eu tenho um recado muito importante para você. Nós temos um colaborador aqui muito especial no nosso Encontro Cash e no nosso Encontro Esporte Clube. É a Battery Carry. Battery Carry vai ajudar a prolongar a vida útil da sua bateria. A instalação é muito fácil. Você mesmo consegue instalar. E eles também têm uma novidade aqui. Para você que acompanha o nosso canal, você vai ter esse desconto de 23%. E o cupom é esse. É só você colocar lá assim, Encontro Cash. Quando você for adquirir esse produto, então você vai ganhar 23% de desconto. E você que acompanha o nosso Encontro Esporte Clube, você vai colocar assim, Encontro 1010. Quando você for adquirir e inserir esse cupom de desconto, 23% de desconto para você. E também a novidade da Battery Carry é você pode ser um revendedor da marca. Então, que tal ter uma renda extra? É só você entrar em contato pelo 629-9482-5125. Eles vão explicar para você detalhadamente como é o produto e como você pode ter essa renda extra também. Então, querendo dar vida longa para a sua bateria, é na Battery Carry. A Ucton Designs é mais um dos nossos colaboradores aqui dos nossos encontros. Então você que está precisando aí de arte final para sua empresa, você que quer construir o seu site do zero, você que quer fazer o tráfego pago da sua empresa, você vai encontrar na Ucton Designs. O telefone deles são 629-9153-5397. Olha, tem profissionais de excelência para te atender a sua empresa e a sua loja. Então é só procurar a Ucton Designs. Pensando em dar um talento aí, cabelo, barba, você que quer fazer um relaxamento, luzes progressivas, sobrancelha em design, é na Castro Barbearia. Lá você vai encontrar os melhores barbeiros aqui da nossa região noroeste de Goiânia. Castro Barbearia fica localizado aqui no Jardim Colorado, na Avenida Contorno. Não tem erro, é a avenida principal aqui do Jardim Colorado. Então, o telefone deles para você agendar o seu corte, design, o que você quiser fazer no seu cabelo e barba. O telefone é 629-8499-2162. Você pode chamar eles no WhatsApp, que sempre vai ter um profissional para te atender. O rapaz tem uma pergunta para você, pode falar aí, Ronis. Quanto mais ou menos que um pai tem que desembolsar para o filho chegar da 5, 6 anos, começa a treinar, até um profissional mais ou menos? Cara, muitas vezes é uma diversidade, né? Porque tem escolinhas que tem um método de trabalhar já é diferente, muito diferente na categoria de base, né? Aí tem a escolinha X que trabalha assim, aí a escolinha Y que trabalha de uma forma diferente. Vai depender muito das escolinhas em si, sabe? Escolinha, quando ele for fazer essa transição para categoria de base, né? Mas em média, cara, exatamente assim, um valor não posso te dar, sabe? Porque é uma diversidade muito, muito grande mesmo, também sabe? da escola onde ele tá matriculado também, né? Exatamente. Aquelas que é mais caro, outras mais barata, né? Exatamente. Não, se ele tiver Tem menino que é talentoso que o pai não vai gastar menos, né? Que a empresária já vai crescer tem o isso olho também, nele, né? isso é verdade. Por exemplo, se tem um menino ali que às vezes o sonho é do pai, o pai sonha pelo filho, aí ele vai possivelmente gastar mais, cara. Porque às vezes o menino não vai querer jogar, vai querer fazer uma aula de música, alguma aula de instrumento, sabe? Luta. Aí tem que ter mais empenho do atleta, né? Do aluno, no caso o aluno, porque vai estar iniciando na escolinha, mas vira atleta quando vai para categoria de base, né? Um alto rendimento. Muitas vezes vai depender dele, sabe? Por exemplo, tem muitos meninos que vêm do Maranhão, Pará, né? Até falo para eles, cara, o pai de vocês, muitas vezes gasta, sabe? Tem o sonho, também sonha com vocês, mas a vontade tem que vir de vocês, cara. Vocês têm que mostrar dentro do campo. Vocês que vai dar o retorno financeiro para os pais de vocês, para a família de vocês que estão gastando hoje, futuramente. Então vai depender de vocês. Agora, se o pai sonhar mais do que o filho, aí vai depender da condição dele, sabe? Da condição financeira dele, disponibilidade, porque tem um trabalho dele, sabe? Então, um valor exato assim, eu não, sabe? Mais ou menos, cara, 12 mil eu acho pouco. 12, 20 mil eu acho pouco pelo o atleta, sabe? Para ele conseguir chegar no sub-20.
Mas tem atleta que não gasta R$ 6.000. Tem pais que não gastam R$ 6.000 por causa do desempenho do menino. Tem cara que pode gastar 50 mil e o menino não vira, não chega. Não vai adiantar sabe? nada. Porque futebol também não é só dinheiro, né, cara? É muito diverso, cara. Não é só o dinheiro. Dentro de um jogo, daqui 10 segundos, você não sabe nada que vai acontecer. É a tomada de decisão, sabe? Do treinador fora do campo e do jogador dentro do campo. É porque quando o cara o menino é acima da média, rapidão o pai vai encontrar um empresário aí que vai querer bancar ele, né? Financiar, ajudar o pai. Até uma história interessante, né? Do Hendrick mesmo, que ele foi no São Paulo, o pai dele queria um serviço, né? Pra manter a família, e o São Paulo não quis, mandou pro Palmeiras. E que ele hoje ele é, né, cara? Quanto dinheiro que o Palmeiras ganhou aquele menino, hein, rapaz? Exatamente. E tá mostrando aí pro São Paulo, né, cara? Sim. Pra você ver a diversidade. Às vezes o Hendrick realmente podia estar mal no São Paulo. Sim. Talvez ele não era o jogador que ele era hoje, que tá no Palmeiras. 16 anos, hein? 16 anos, cara. Que loucura. Sabe? Você vê, é a diversidade do futebol. Por exemplo, mais uma prova de diversidade. O ano passado tinha um 07, o Fred, né? E daí, por causa da escola, os meninos nossos que ficam no alojamento tem que estudar, né? Todo mundo tem que estudar. E a gente não é igual outros clubes que realmente prioriza primeiro o futebol, depois a escola. Não, a gente prioriza, tem que estar bem na escola para conseguir estar bem no clube também. Daí esgotou, sabe? Não tinha mais matrícula para ele na escola, lá em Abadia. Tava no primeiro ano na época. E foi um observador do Palmeiras lá contra o Flu Goiânia, né? Que o treinador era o Odilon e eu era preparador de goleiros na época. Foi em março de 2022, né? E a gente teve a notícia, cara, tenta ir bem hoje, vai bem hoje, porque tem observador do Palmeiras vendo você aí. 7 anos. O menino tem 7 anos. Não, ele era 2007. 2007, Era 2007 ele tava com 14. 14. Na época. E, cara, era o último jogo dele, se a gente não conseguisse matricular ele, sabe? Eu não sei, não lembro se ele sabia que o observador do Palmeiras tava vendo ele, mas eu sabia, o nosso presidente sabia, o nosso treinador sabia, né? A gente da comissão sabia, né? E eu acho que ele sabia também, porque ele tava logo atrás do gol, né? E a gente, nossa, se o Fred for bem hoje, já pode conseguir alguma coisa pra ele, porque o tempo tá esgotado pra ele, né? A escola já não tem mais nada pra ele também, não tem matrícula, tá só funilando pra ele cada vez mais. E não foi um jogo que ele jogou bem, sabe? Tanto que não me lembro o nome do olheiro, né? Do observador técnico, do scout, mas ele não gostou de nenhum deles, né? Dos nossos jogadores, nem do Sul Goiânia também. Gente, apesar da gente ter ganhado, né? Mas eu até tirei uma foto com o Fred, fiquei pensando que ele realmente ia voltar para a cidade dele, né? Do Pará. E a gente ficou com aquele sentimento, né? Porque era o nosso melhor jogador. E foi passando o tempo, a gente conseguiu deixar ele lá alguns tempos, sabe? Ia para a escola, tava conseguindo ir, né? Construiu algumas salas lá em Abadia, né? Lá na escola estadual. E ele foi ficando. Essa é a diversidade, vai escutando essa história. E logo depois, cara, a gente não tava conseguindo nada pra ele. A gente terminou o Campeonato Goiano. Foi uma campanha que não foi tão boa pra gente, né? Não foi uma geração tão boa, né, de atletas. E a gente mandou ele pro Atlético, né? Ele era um mais esforçado. E ele ia voltar, cara. Se ele voltasse pra cidade dele, parar de jogar futebol, lá não tem alto rendimento. Ele ia trabalhar com o pai dele, sabe? E ele foi pro Atlético, cara. Foi ele e o Mosley, nosso goleiro também. O Mosley ficou lá uns 2 meses, eu acho. Né? Eu acho que ele foi dispensado ou optou por sair, mas não tá no Atlético mais. Deve estar um time de Minas também. Eu não acompanho mais o Mosley. E o Fred ficou lá, trabalhando. Chegou até as quartas ou a semi do Campeonato Mineiro no Sub-15, né? E o Atlético fez uma avaliação, mandou um jogador certo, né? Pelo que eu sei, por alto. Mandou um atleta pro Atlético Mineiro, ele ficou, né? E eu fiquei até achando estranho, porque o Fred tava bem no Atlético. Eu pensei, deve ter alguma coisa pra ele, porque ele não foi selecionado pro Atlético Mineiro, né? E ele tinha feito uma estreia no Sub-20, jogou alguns minutos, né? Aí, recentemente, cara, ele assinou um contrato profissional com o Atlético. Olha que bem. Aí, passa alguns dias, solta um vídeo dele arrastando do meio de campo até a linha, até o gol do adversário e faz um gol lá, cara. Sabe? De pressionar todo mundo. Agora, imagina onde ele tá. Flamengo. Tem uma semana que ele tá no Flamengo. A gente não esperava por isso. A diversidade. Show de bola, hein? E antes disso, ele era um dos mais baixos, tecnicamente, fisicamente, sabe? No primeiro ano de Sub-15 dele. Essa é a diversidade.
sabe? Hoje ele tá com um contrato profissional com o Atlético ainda e tá Sim, emprestado pro Flamengo, fazer um sabe? período lá. Cara, se ele for bem no Flamengo, Acabou, compra velho. compra Ele é definitivamente. sub-20 ainda. Não, ele é sub-17. Sub-17. Sub-17, Novo, primeiro ano de 17, novo. sabe? E você vê, cara, a diversidade. Ele podia estar muito bem trabalhando com o pai dele lá na cidade, sabe? Se não fosse essa oportunidade do Atlético, Uhum. a gente conseguisse mandar ele, Uhum. sabe? E olha a diferença, a gente mandou 2 jogadores. O Mose, goleiro, não, nem sei onde ele tá mais, e o Fred. O Fred tá no Flamengo, cara, sabe? Futebol não é uma ciência exata, né, cara? Exatamente, cara. Todo dia acontece alguma coisa diferente. Você tem que se adaptar rápido. Eu já tive muito amigo meu assim, ó, talentoso demais, cara. Fala assim, cara, esse cara aqui vai arrebentar. Uhum. Porque não, você sabe quando o cara é diferente, né, irmão? Quando Sim. o cara é bom de bola, mas é muita situação que vai acontecer, né? Muita situação. Exatamente, cara. A questão da categoria de base pra escolinha, não existe categoria de base pra criança, né? Então todo mundo, todo jogador vai ter que começar na escolinha, certo? Sim. Tem muito menino que ele já, por exemplo, hoje em dia já tem muito sub-11, sub-12, né? Não é categoria de base, mas já é algo espelhado da categoria de base, né? Hoje em dia os scouts tá preferindo um jogador assim, porque não tem vício ainda. Sub-15 vai ter vício. Sim. Tem muito menino que chega com salto alto, sabe? Aham. Isso é ruim pra eles. E pra trabalho de comissão também, cara. Cara, e aí você falou um negócio aí dos pais aí também deve ser uma loucura na cabeça do menino. Imagina só um menino de 10, 11 anos, o pai dele falando assim, é um craque, bicho. Aí o menino só deixa subir pra É. cabeça. Foi o caso do aluno lá da M19, Aham. cara. Você é um craque. Aí o menino não sabe nem o que ele faz da vida. Aí o menino começa. Porque o menino já começa a acreditar nisso mesmo, né? Sim. Aí chega um treinador pra dar uma dura nele e fala assim: não, meu filho, eu sou o cara, sai fora. Meu pai fala que eu sou. É meu pai, né? É isso que os meninos. Cara, e eu não culpo os meninos, não. Aham, Eu sim, culpo. é menino, né, velho? Tipo assim, eu não culpo nem os pais, não culpo os meninos, porque é a emoção do momento, cara. Sabe? Eu não sou pai, né? Quando eu for pai, eu acho que eu não quero atrapalhar. Se meu filho for bom, né, futuramente. Não quero atrapalhar o que ele quiser fazer, né? Se for no futebol, na área da música, na área militar, qualquer área, cara. Uhum. Eu quero que ele ande com as suas próprias pernas também, sabe? Pra ele passar por momentos que eu passei de dificuldade e conseguir sair. É que a loucura é que os filhos da gente não tem que ser o que a gente quer que ele seja, né, cara? Exatamente. A Então, gente tem por que mim, ensinar pra ele o caminho, né? Que ele tem que ser de um homem honesto, uma pessoa sim, boa, tem mas que deixar ele um bom cidadão, né? sim, agora o que ele vai definir, o que ele vai ser, é ele que vai ter que decidir, né? A respeito de profissão, né? Exatamente. No caso do meu filho, eu tenho um filho que vai fazer 14 anos, né? O meu filho mais velho. Eu coloquei na escolinha uma vez, mas ainda. Coloquei na escolinha do sintético, mano. Aí só escutava o treinador gritando: Ô, Vitinho, sai daí. Ele ficava pegando aquelas bolinhas do campo, sabe? As borrachinhas. Ele tinha quantos anos na época? Ele tinha 7. Ah, meu Deus. Não, mas aí ele desistiu, ele mesmo falou: não, pai, eu não gosto de jogar bola, não. Ele não gosta, e pra ele é normal, entendeu? Não, cara. jogar bola, né? Comigo não. Agora o pequenininho já gosta. Já. O pequenininho já gosta já de Sei, futebol. É doideira, ele gosta de outras coisas, mas cada um mesmo, né? Então, as categorias de base, então, o menino tá na escolinha com 10, 11 anos, 12 anos. Nessa idade, então, ele já pode fazer a transição já pra categoria de base. E, geralmente, os times, eles escolhem pra categoria de base só os melhorzinhos, né? Exatamente. Tem não só os melhores, né? Tem a questão do perfil, né? De projeção futura do atleta. Pode ser um craque na escolinha, mas será que ele vai se encaixar no trabalho de uma categoria de base? Vai ter uma questão de postura também, sabe, da postura do atleta, sabe? Do aluno, do atleta ou aluno. Se ele não tiver uma boa postura, pode ser o melhor da escolinha. Aí quando chegar na categoria de base, ele não vai conseguir respeitar regras, não vai conseguir respeitar o modelo de jogo, a obediência tática, sabe? A programação semanal, será que ele vai conseguir se encaixar nisso, sabe? Os meninos aí de periferia, de favela, que aprendem a jogar bola na rua, não fora da escolinha, que às vezes tem menos condição, às vezes, cara, a disciplina dele, a postura dele é um pouco mais complicada de se trabalhar, sabe, a educação e tal. Mas quando chega no clube e ele quer e consegue se adaptar, cara, ele faz uma mudança heróica, sabe? Quando ele quer. Mas quando é um menino assim mais franzino, que é educado, também, será que ele vai conseguir se encaixar na categoria de base? Sabe? Porque é muita cobrança, Sim. sabe? E esses meninos de periferia, de favela, que aprendem a jogar na rua,
aparece obstáculo pra eles conseguem saber dizer esse obstáculo. Sim. Ele tem a diversidade, sabe? Aham. Eu mesmo aprendi a jogar bola na rua, Aham. sabe? E tem muito menino que era assim. Hoje em dia tá diminuindo por causa, depois da pandemia também, né? Tem um celular também que atrapalha muito, as redes sociais. Sabe? Eu sou um cara que posto muito na rede social. Uhum. É o meu perfil. Sim. Só que eu não sou aquele cara de preferir mídia do que trabalho, Sim. Sim. sabe? A gente tem que diferenciar isso aí. Uhum. Primeiro trabalho, depois a mídia, Uhum. sabe? A mídia é mais pra uma porta de entrada, Sim, sabe? claro. Você Pessoal mostrar conhecer o seu trabalho. Exatamente. E isso também, cara, nos meninos de transição, você falou de transição, né? Muitos clubes fazem parceria com escolinhas, né? Ah, vou fazer uma avaliação nessa escolinha. Aí seleciona um peneirão, né, de um dia. Aí teste para os meninos de 3 dias, uma semana. Vai depender muito da escolinha também, né? Da categoria de base, né? Uhum. Para definir os dias, né? Tem muita questão de projeção, sabe? Projeção, perfil. Pode ser o craque do time, mas hoje em dia, perfil conta muito, né? Um zagueiro baixo, goleiro baixo. Tem alguns goleiros aí de 1,80 m, Tadeu mesmo. Acho que 1,83 m, 85. Cara, um dos melhores goleiros do Brasil Sim. hoje, Uhum. sabe? Mas será que futuramente um menino que tá crescendo, tá na categoria de base, não tem um tamanho assim tão avantajado para goleiro, será que os clubes vai conseguir querer esse atleta, sabe? Vai realmente vai querer esse atleta para trabalhar? Vai ter essa paciência? Então é difícil, porque categoria de base chega todo dia um aluno novo, principalmente Série A. Sim. Pra gente não chega, né? Aham. Atletas toda Se é um time que vai formar pra colocar pra outras pessoas. Sim, né? e a Pra gente tem outro que trabalhar, formato. infelizmente, a gente tem que trabalhar conforme o mercado Sim. pede, né? Sim. Questão de E perfil. pela questão de estrutura também de vocês, né? Sim, sim. Você tá falando que você fez. Você trabalhou de preparador de goleiro. Isso. Mas você saiu dessa área. Não era que eu quis Aham. seguir, sabe? Eu entendo bem, sabe? Aham. Eu entendo o básico do básico. Aham. Não tive a experiência de goleiro, sabe? Aham. Mas eu entendo bem. Se surgir uma proposta um dia aí, Uhum. financeiramente boa, visibilidade, né? Você pode ir também. Posso aprender cada vez mais. Mas né? pro seu futuro, assim, o que você pensa dentro da área que você quer ir? Cara, eu realmente quero ser treinador futuramente, né? Quer Mas- vir te xingando mesmo. Sim, sim. Quero ser um Diniz da vida, um Eduardo Barroca aí, né? Uns caras que eu me espelho muito, né? Por ter uma história assim que é bem parecida. A minha história é parecida a deles, na verdade, né? Uhum. Eduardo Barroca, por exemplo, ele começou a sendo auxiliar, tinha 17 anos, 20 anos, sabe? Aí logo depois assumiu, sabe? É mais ou menos isso mesmo, sabe? E Você quer ser treinador mesmo. Treinador. Mas no momento eu entendo mais de preparação física do que treinador, sabe? Sim. Depende muito da equipe pra você conseguir gerenciar bem, sabe? Os meninos têm que comprar ideia também. Porque Mas hoje em dia não funciona só no grito, não, cara. Aham, sim. Sabe? É bem mais complexo, né? Sim, sim. Mudou muito, o povo Sim, mudou, sim. né? O jogador tá ficando inteligente. Aham. Muita gente fala que o tal de jogador é burro. Não é burro, não, Aham, cara. sim. Sabe? Os meninos ali tem que ter uma tomada de decisão muito rápida. Pra essa tomada de decisão rápida e uma tomada de decisão certa, tem que ter inteligência, sabe? Tem que ter a melhor escolha, sabe? E ter alguma coisa na cabeça, sabe? Ter já a convicção. Se ele tiver dúvidas, ele vai tomar a decisão errada, né? Então tem que ter uma convicção certa e boa, sabe? De confiança, personalidade própria, Sim. sabe? O que o Deportivo Real tem acrescentado na sua vida? Cara, hoje, tudo que eu sei praticamente, né, que cerca de 80% foi do Desportivo Real, porque a porta que ele abriu lá, pra mim, o Thales, né, ninguém abre, sabe? Pode acontecer, mas na minha opinião é muito difícil, sabe? 95% de certeza que não, porque eu ainda estava estudando, estava com a certeza de querer ser jogador de futebol, sabe? Não me culpo porque eu era novo, ainda sou novo, mas na época eu queria realmente ser jogador de futebol, né? Não tinha nenhum curso, não tinha experiência, sabe? Você tinha um curso. É um curso assim de 1 hora, sabe? E gratuito ainda, é mais uma palestra mesmo. Aham. Mas me ajudou bastante, me Aham. fez pensar, sabe? Aham. Tomar essa decisão, né? E, cara, é difícil você entrar no futebol sem experiência, sem Sem um padrinho. Cara, porque foi uma aposta sobre mim, sabe? Aham. Eu consegui sobressair, Aham. né? Tanto que eu assumi o Sub-11 no início de 2022. Ou seja, se eu tivesse iniciado mal, cara, deixado uma má impressão, possivelmente eu não tava Ele falou, onde eu tô obrigado hoje. pra você, valeu, até mais. Sim, não, um mês Aham. e olhe lá, né? Mas é isso, cara, o cara tem que realmente querer,
sabe? De vez em quando eu recebo algumas mensagens, ô Zé, como é que você começou no... Que é uma surpresa pra mim, sabe? Porque você também é novo, né, Sim, cara? sim. É novo, né? Pra galera nova aí, né? Que Exatamente, parou de cara. jogar e falar, acabou o futebol. Pra mim tem outras portas também pra eles, né? Exatamente. Aí outra coisa que o pessoal também gosta de misturar. Se ele entrou, por exemplo, uma coisa que eu pensei nisso, né? Se o Rick é novo, ele tem uma liderança, uma gestão, uma comunicação, sabe? Ele é novo, eu acho que eu posso entrar também, se eu não conseguisse jogar futebol. Só que será que eu tenho um dom? Hoje eu consigo trabalhar, só que eu sou muito novo ainda. O amanhã é incerto. Daqui 3 anos talvez eu nem esteja no futebol mais. Sim. Então o cara tem que querer, tem que gostar do futebol e tem que ter um pouco de talento, sabe? O trabalho árduo, o trabalho de esforço, um trabalho de esforço, sabe? Uma força de vontade, né? Porque no futebol, cara, não é um emprego normal. Uhum. Quando eu na escolinha, por exemplo, era 3 horas por dia na escolinha. Mas ninguém sabia o que eu fazia em casa. Programação, sabe? Não exigia programação semanal, mas eu fazia pra me deixar tudo controlado. Sabe, pra mim, quando eu voltasse pra categoria de base, não ter perdido as práticas boas Aham. de realmente categoria de base, Sim. senão eu ia ter dificuldade, Uhum. sabe? Então, nunca abandonei o alto rendimento quando eu tava na escolinha. Sempre puxava responsabilidade, sempre conversava com os meninos como se eu estivesse na escolinha. Claro que a cobrança era diferente, né? E uma prova disso, a gente teve 5 vitórias seguidas, né? Fomos até as quartas de final, né? Na escolinha, M19, da Copa Cerrado, mas depois a gente teve algumas mudanças lá, né? Inesperadas, e não se conseguiu se encaixar mais a equipe, teve muitas saídas de atletas também, né? E a gente perdeu a competição, mas é uma coisa assim que tem que lidar, né? Com a derrota e com a vitória. Eu sei que seu futuro aí, ele vai ser brilhante aí começou novo, né? E o empenho, né? É, Eu acredito assim que essa área aí é uma questão do sonho, né? E dedicação, né? Então, você sonha e se dedica, então vai ser sucesso. É, lá no Deportivo Real, tem só a sub-13, sub-15? tem o 11, o 13 e o 15. Você tá nas três ou só em duas? Só na 13 e na 15. Na 13 e na 15. O Ander o Ander trabalha comigo, né? Aham, Ele tá lá desde a gestão que eu tinha aham, iniciado lá, né? aham. Ele tá na sub-11 e é preparador físico na 13 e na 15 comigo. Você tá estudando? Estudando, fazendo Aham. faculdade. Fazendo faculdade? Até o momento tô na FAP, né? Aham. Fazendo faculdade na FAP. Vai ter algumas mudanças aí, né? Não Aham. vou revelar agora, mas vai ter algumas mudanças por causa de curso também, né? Aham. Disponibilidade. Porque hoje eu quero realmente me entregar ao time, sabe? Ao Desportivo Real. Como você tá estudando já, pra essas licenças aí que tira pra treinar um time de futebol, você pensa tem idade determinada ou como é que funciona? Você já sabe? Depende muito do período que você tá na faculdade, Aham, da experiência que você tem no futebol, se você foi jogador ou não, né? Jogador de futebol profissional. aham. Como eu não fui jogador de futebol e também iniciei a faculdade agora, né? Muito mais por causa da minha idade também, né? E por ter começado praticamente agora no futebol, né? Uhum. Aí eu tô optando mais pelo tempo de experiência, né? Uhum. Que no caso é 5 anos de experiência. Vou alcançar meus 2 anos de experiência, né? Então eu vou tirar minha licença, né? Quero tirar a licença, tem a licença C, né? Que é mais para escolinha, licença B, categoria de base, a licença A, que é para categoria profissional, Uhum. né? Time profissional. Tem a licença Pro, que é para times do exterior, de outros países, né? Você conseguir trabalhar bem. Mas hoje no momento não é algo assim que te impede de trabalhar, não, né? Uhum. Porque eu não tenho a licença C e tô conseguindo trabalhar, Sim, sim. sabe? Em categorias de base. Aham. Por mais que não seja competição federadas, né? Mas eu já atuei em competições federadas. Na minha primeira passagem no desportivo. Então não é algo que você realmente cobrado. Mas né? hoje você pode trabalhar em competição federada? Posso. Pode. Sim, sim. Não é, igual eu te falei, não é algo que realmente É obrigatório, né? obrigatório, sabe? Mas isso aí tem que ser mudado, sabe? Tem que ser obrigatório, sim, sabe? Depende, tem muita pessoa que tem opiniões diferentes, né? Sim. Eu tenho a minha, eu respeito quem tem a deles, né? Respeito, talvez eu não concorde, mas eu respeito, sabe? Cada um com sua opinião. E falando em licença, né? Vou até puxar um gancho aqui, vou tirar a análise de desempenho, Uhum. né? Que é uma Você gosta também? Gosto, cara. O treinador também faz parte, né? Sim, sim, pra você ter um olhar analítico do jogo. Aham, sim. Sabe, você realmente você tá no jogo, seu lateral direito tá mal, seu volante tá mal, e tem alguns jogadores lá que talvez não seja da posição, mas talvez tenha algo a acrescentar nessa posição. Então, se você tiver uma boa análise de jogo,
boa análise de desempenho, você consegue fazer essa substituição, sabe, rápida, que precisa ser rápida, que o jogo tá pegado, o jogo tá jogando, o time deles tá atacando, a gente tá sendo pressionado. Então, quanto você mais rápido fazer isso aí bem, tomar uma decisão boa e não deixar eles perdidos dentro do campo, com um olhar analítico, você vai conseguir, sabe? Mas também o cara tem que ter o desempenho, igual eu te falei, tem que ter o desempenho, disponibilidade. Mas Né? pra time grande já tem um cara só pra isso, né? Sim, Só pra sim. cuidar disso aí, né? Os análises de Exatamente. desempenho, né? Tem um analista de desempenho, tem um roupeiro, sabe? Tem o auxiliar, o treinador, preparador físico, preparador de goleiros. Muitas vezes é 2 preparadores de goleiros, mas depende muito da estrutura, né? Sim. Por exemplo, no Rio de Janeiro, igual o Damian falou, cara, lá, Rio de Janeiro, pelo que eu acompanho, né? Eu nunca tive o contato direto, mas pelo que eu acompanho por alto, são várias pessoas trabalhando em cada área, né? Aqui é a questão, às vezes, financeira, às vezes o não reconhecimento, né, da capacidade profissional, né, de cada profissional da área de comissão. Infelizmente, não tem, né, para cada área especificamente. Por exemplo, eu tô no 13 e no 15. Tem muitos treinadores que tá em 2 categorias, sabe? Isso aí, às vezes impede, deixa limitado o profissional, sabe? Entendi. Mas depende de cada profissional também. Tem profissional que gosta, tem outros que não gostam. E eu consigo trabalhar tranquilamente, sabe? Claro que todo dia tem que mudar, tem que Sim. elevar Você sua trabalha postura quantas vezes na semana lá? Todo dia? todos os dias. Todo dia. Segunda a sábado, né, praticamente. Sabe, Temos tem jogos, né? Sim, sim. Sempre tá fazendo amistoso. Sim, sempre fazendo amistoso. Para dar essa carga de minutagem, a gente joga com idade a menos, né? Por exemplo, nosso sub-15 é praticamente todos sub-14. Entendi. Só que a gente joga competições Sub-15. de sub-15. Entendi. Pra dar essa carga, pra quando os meninos realmente for sub-15, ele já tá muito bem Adaptado, né? adaptado, quebrar Show o de gelo bola. já na primeira, sabe, primeira semana, primeiro mês, sabe, já primeira carga de minutagem deles, né? Quando chegar no 15 já vai estar preparado, sabe? Porque como a gente tem um foco de entregar para clube de Série A já certo, muitas vezes vai em avaliação, em teste, né? Os meninos já vai estar adaptado. Tem uma transição também que eu gosto de fazer, por estar adaptado ao Desportivo Real, já conheço também, né? Tem alguns atletas do Sub-13 que tá conseguindo se sobressair no 13, aí eu vou e puxo pro 15 também, no caso os meninos 2010, sabe? Então com 13 anos, joga na equipe Sub-15, sabe? É uma carga muito boa. Sim. Se os meninos comprar ideia, cara, Sim. é uma carga de minutagem muito boa, minutagem, sabe? De carga de esforço, sabe? De comando, gestão, porque do 13 e do 15 tem nas suas diferenças, né? Claro, Os detalhes claro, diferentes. Claro. E se os meninos comprar ideia, quiser realmente, cara, só vai depender deles, cara. Show de bola, cara. Trabalho bacana, hein, cara. Eu tenho certeza que muitas coisas foram esclarecidas pra muitas pessoas. Pra mim também, né? Algumas curiosidades. E eu queria que você deixasse um recado pra galera aí, né? Um salve pra alguém, pro seu namorado. Tem namorada? Ainda não. Ainda não. Ainda não, vai ter. Infelizmente não. Mas do tempo de Deus, né? Tempo de Deus, é isso aí. Eu quero deixar alguns agradecimentos, Sim, né? sim. Pessoas que trabalham comigo. Inicialmente, de tudo, né? O Thales Canu, né? Agradeço muito essa oportunidade, o Rony também, né? Também puxando esse gancho, porque foi lá, começou no início de tudo, de treinador. O Rick, ele não sabe ainda, mas eu vou conversar com ele. O Daniel, Não, o Rick vai chegar a notícia pra ele aí, pode ficar tranquilo. O Rick, né? As pessoas que me ajudaram no início do esportivo também, o Gustavo, o Paulo, o João Pedro, né? O Arthur também, o Odilon. Né? Tem alguns nomes assim que às vezes dá uma fugida da cabeça, mas eles sabem da eterna gratidão que eu tenho deles, né? Do Aragoano, o Luiz, analista de desempenho, o Fabrício Carvalho, a Pamela, né? O Lohan, né? A Giovana, a Bianca. Então, Pelé, não posso esquecer do Pelé. O Pelé trabalhou comigo lá na M19, tá lá no Araguaia, fazendo uma campanha boa, né? Pra Sub-15. O Pelé é um cara, assim, excepcional, eu gosto muito dele. Porque o trabalho dele e o meu, cara, é muito parecido, sabe? A gente tem uma adaptação muito boa. Porque trabalhar com comissão muitas pessoas é difícil, cara. Talvez você não tenha a mesma ideia que eu. Sim, só que sim. tem que ter o mesmo respeito, né? Sim, claro. Então, só um agradecimento a essas pessoas. Meu pai e minha mãe. Porque muitas vezes não tinha condição financeira para me ajudar, mas tinha palavras de apoio, sabe? Sim. Sabe? Então, a minha família, principalmente tudo que eu faço hoje é pela minha família, que eu posso ter futuramente, que eu tenho hoje, sabe? Então, agradecido aí, agradeço a oportunidade a vocês também, né?
Top, E cara. sempre que vocês quiserem que eu volte, tô aqui, tô. Vai voltar sim, eu tenho certeza. Seu futuro é promissor, meu irmão. Continua aí no caminho, muito novo Agradeço. ainda, né? Muito novo, mas centrado e sabendo aquilo que quer. Que Deus possa continuar te abençoando, trazendo sabedoria, que você continue nessa jornada aí. Daqui a pouco aí tá voando aí, se Deus quiser. Espero, viu? Bom, valeu demais, brigadão. E para vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado. Eu tenho certeza que foi um bate-papo de altíssimo nível, hein, rapaz. O José que é novinho, mas sabe das paradas. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Valeu.